O hábito de leitura no Brasil enfrenta um momento de desafios com queda no percentual de leitores e aumento de práticas culturais que demandam menos tempo de atenção. A sexta pesquisa Retratos da Leitura, realizada em 2024, mostra que pela primeira vez na série histórica, 53% dos brasileiros não leram nem mesmo partes de um livro, seja ele impresso ou digital, nos 3 meses anteriores ao levantamento. E é sobre o impacto da ausência de leitura no cotidiano que converso hoje com o professor especialista em educação, Silas Borges Monteiro. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente discutisse um pouco mais sobre o papel da leitura nos dias atuais. A gente vê o avanço tecnológico, muitas vezes essa dose excessiva de dopamina por conta de rede social, fazendo com que as pessoas abandonem esse hábito, né? Qual é o impacto disso para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade? Michele, eu diria o seguinte, os registros mais antigos que nós temos de uma organização, uma espécie de proto-urbanidade, é em torno de 9.000 anos. Os registros mais antigos de escrita nós temos em torno de 5.000 anos. A leitura se tornou algo comum, vamos dizer assim, na experiência global de modo geral, no século XVIII. Veja que talvez de 9.000 a 4.000, 5.000 anos, esse grande período sem escrita teve um tipo de desenvolvimento que me parece com um determinado compasso. Quando a escrita é introduzida, ela oferece um certo avanço, sobretudo do ponto de vista tecnológico, até de organização social. Mas em termos de desenvolvimento efetivamente, vamos dizer assim, ela só se dá, o desenvolvimento das cidades, quando ela se torna algo amplo na experiência das pessoas. E isso no século XVII. E nós vemos um desenvolvimento vertiginoso, né? Nesse sentido, eu tenho a tendência de crer que a supressão ou a falta de presença da leitura como prática humana e cultural, ela atrasa o desenvolvimento da experiência humana, da experiência social. As grandes conquistas que foram feitas em termos da vida das pessoas, ela se deu a partir da fluência, do alcance da leitura. Daria um exemplo. É justamente no século XVI, em torno de 1600 e 700, que as mulheres começam a ter acesso mais contundente, vamos dizer assim, mais facilitado à leitura. Essa leitura, que começa na experiência dessas mulheres, ela é levada para a escrita, porque esse é um elemento, não se escreve se não lê, para a produção de pequenos diários e epístolas e cartas. Isso acabou inaugurando na Europa um estilo literário, como por exemplo Drácula, do Bram Stoker. Ele é feito a partir de diários. Isso nasceu da experiência de mulheres que não queriam e nem podiam dizer dos seus sentimentos, mas escreviam no papel e guardavam-os em segredo. Às vezes os filhos tinham acesso, às vezes havia anotações: destrua depois que morrer. Isso se dá no século XVII. E ao mesmo tempo que isso se dá como uma espécie de contar e constituir a sua própria vida a partir da leitura e da escrita, também as famílias começaram a fazer a leitura do que se chama na literatura de leitura de voz alta. O marido lia para a esposa lia para o marido, para os filhos exercitavam a leitura lendo para os pais. Também era uma outra sociedade, óbvio. Mas também é um momento de integração, né? Sim, de algum modo. Então, a leitura, ela ajudou a constituir o que nós chamamos hoje de vida privada ou de vida... da vida que conhecemos hoje, né? Ela não se deu fora desse âmbito dessa experiência humana. Por isso que eu julgo que a leitura
Claro, da notícia, pode ser até no celular alguma coisa, assim, desse modo, mas eu diria a leitura como um exercício frequente, o abandono dela me parece que nós perderemos como experiência humana, como sociedade, eu diria também por conta do nosso desenvolvimento, do futuro. Professor, acompanhando dicas, pessoas que se dedicam a ler livros e compartilhar essa experiência com outras pessoas, usando essa ferramenta que hoje é a rede social, né, que acaba tendo um amplo alcance. E ele dizia assim: me entristece ver que as pessoas deixaram de ver a leitura como uma forma de lazer, né? Hoje, muitas vezes, se você conversa, a leitura está dedicada para quem lê, né? Para um assunto que é científico, que é técnico, para que você possa se estruturar enquanto profissional, mas aquela leitura mais amena, que serve para que você viaje para outros lugares sem ter que se deslocar, muitas vezes está sendo deixada de lado. Por que isso acontece? Porque eu acho que também houve um certo deslocamento do sentido de prazer e de lazer e de bem-estar da leitura, que em diversos momentos ela fomentava diálogos e conversas, bate-papo, lia um livro e contava do livro um para o outro e indicava uma leitura um para o outro, um conto, enfim. Isso estava presente nas rodas de conversa por esse deslocamento para eu diria, para a ideia de consumo. Michele, a mim me ocorre que a leitura ela tem a ver com educação e, por que não, também com cultivo e nutrição. Quando você lê, você cultiva a sua própria subjetividade, cultiva laços, né? Enfim, há um processo educativo. Essa noção de que você tem notícias rápidas, isso soa mais como um consumo e não como uma nutrição. Porque uma coisa é você consumir alguns petiscos, outra coisa é você se alimentar efetivamente. Eu acho que nisso, de modo geral, temos perdido. Dessa nutrição que decorre de uma atividade que não é simples, é trabalhoso ler, é cansativo ler às vezes, porque exige uma disposição e um empenho mental que é diferenciado, que é peculiar, e que a pessoa abandona, porque é mais fácil cotejar imagens e pequenas frases. Quando eu era garoto, adolescente, eu ia ao cinema e não era incomum encontrar na porta do cinema um senhor com um papagaio, com uma caixinha, e a gente dava uma moedinha e esse papagaio tirava uma frasezinha e nos dava como se fosse uma espécie de presságio ou desejo de boa sorte. Eu tenho a impressão que esse realejo, virou uma epidemia, porque as pessoas ficam soltando frases e frases como se essas pequenas frases do realejo suprissem a nutrição intelectual que é necessária para o desenvolvimento pessoal, subjetivo, para o nosso crescimento, para a densidade do nosso raciocínio, para uma força dos laços intelectuais e pessoais, né? Então, eu acho que as pessoas se acostumaram com esses petiscos e frases, e a pessoa fica repetindo frases, e não é incomum a gente conversar com pessoas que só repetem frases, porque, não diria totalmente, mas quase que suprimiram o hábito da leitura. E quando muito, como você disse, o estudante de ensino superior, enfim, acaba se dedicando mais, ou mesmo da educação básica, acaba se dedicando mais a leituras de livros técnicos e não nutre com aqueles textos que falam da experiência humana, de amizade, de amor, de ódio também,
de rancor, de superação, dessas coisas tão humanas, né, que geralmente decorrem de um bom romance, de um bom conto, né, de textos, de autores que conhecem a profundidade da experiência, a densidade, a complexidade da experiência humana e ficam satisfeitos com esses fragmentinhos, como se isso fosse suficiente para alguém se fortalecer. Às vezes eu comparo a leitura como se fosse exercício de físico, de academia, que, como o meu caso, eu tenho que fazer por conta da idade, por conta da saúde, e eu só faço por uma absoluta insistência, porque não é algo que, sabe, do qual fiz parte. Né? Às vezes eu vejo a leitura assim, a pessoa, ela precisa compreender, exercitar e insistir de que será a leitura que fará dela uma pessoa melhor. Será a leitura que fará ela uma pessoa com um raciocínio mais apurado, que fará dela uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais competente, alguém que consegue compreender o outro, seja por um afeto amoroso, por uma amizade, ou por um respeito de educação e profissional. Isso virá da insistência e do trabalho da leitura. Professor, quando o senhor diz para a gente sobre esse trabalho de insistência, né, colocar isso na rotina, talvez buscar títulos, experimentar, né, porque eu falo um pouco do meu lugar de experiência de leitura, que para que eu desenvolvesse esse hábito eu tive que experimentar muitos livros, muitas formas de se fazer, até que eu encontrei e falei, nossa, eu gosto de fazer isso. Né? Para depois, com o hábito estabelecido, ampliar esse leque de possibilidades. Mas num período que a gente está falando de rede social, de polarização, de fake news, de desinformação, a leitura não seria ainda mais essencial para a gente superar essa fragmentação e essa coisa maluca que a gente tem vivenciado? Eu concordo com você, Michele. A leitura, ela afina o raciocínio e à medida que você tem contato com vários temas e com bons autores, né, que, como eu disse, conseguem traduzir a densidade da experiência humana, a pessoa começa a notar que o mundo e a vida não é tão simples. Né? O que nós costumamos chamar, né, que você citou, de polarização, às vezes me parece não muito diferente de uma espécie de visão bilateral, dualista, que ou é assim ou é assado, ou é de um jeito ou é de outro. Nunca existe um meio termo. Não, né? Não tem uma graduação de termos entre os dois. Né? E isso, para mim, decorre da falta de raciocínio, de exercício do pensamento, que não vem só com a educação formal, mas vem também com contato com a literatura, com textos que ajudem a mostrar a vida de uma pessoa. Dizer assim, poxa, não podia imaginar que alguém nessa experiência cultural tão distante da minha passasse por isso. Isso faz com que nasça uma espécie de empatia por experiências que não são as nossas, por conhecê-las, e isso só será evitado se a pessoa for muito radicalizada, né, no sentido de não, o mundo é assim e não será diferente, né? Mas a abertura, né, ao longo da vida do jovem, da criança, ou mesmo do jovem adulto, a leitura pode apurar o raciocínio de tal modo que ele, mesmo pensando algo, ele consegue contrapor a si mesmo. Aliás, a filosofia chama isso de dianoia. Dianoia é uma palavra grega. De noia é mente, né? Tanto que nós somos paranoia, que é como se fosse uma mente ao lado da nossa mente. E a dianoia é como se fosse o pensamento
conversando consigo mesmo, dizendo, eu penso isso, mas parece que vem uma... Mas e se for o oposto? E se não for exatamente assim? E se tiver um outro caminho? E se tiver uma outra possibilidade? Esse tipo de exercício decorre de um exercício intelectual que eu chamaria de leitura. Tá certo. E professor, isso é um processo que cabe exclusivamente ao ambiente escolar? Isso, eu digo assim, essa reversão, né, da situação que a gente vivencia, qual é o papel das famílias? Qual é o papel das políticas públicas? Qual é o papel desse ambiente escolar? Por onde passa essa construção ou esse resgate da leitura? Eu diria, do ponto de vista de políticas públicas, pensar uma educação nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, para que garanta o acesso. Né? É porque se você for comprar livro, ainda é muito caro. Sim, ainda é caro, isso. Então, garantir o acesso, né? Por investimentos, né? Enfim. As escolas recorrem à leitura, né? Tem livros, contos, enfim. Mas me parece que tem algo, Michele, que é assim, pelo menos na minha experiência no ensino superior, em receber, quase sempre dei aula para calouros, né, tanto na filosofia quanto na psicologia ou na pedagogia, eram a base de 17 anos, por aí, 18 anos, né, 16 anos às vezes. Ouvindo esses adolescentes ingressando na universidade, eu percebi um pouco, vamos dizer assim, o quanto eles eram familiares ou não com a leitura e o quanto essa leitura era apenas escolar, preparatória para ingresso na universidade. Aliás, algumas pesquisas que eu conduzia lá na UFMT que apontavam isso. O que me levou a uma certa convicção de que jovens, crianças e jovens, no caso da leitura, assimilam-se, percebem em um adulto esse costume, ou essa prática. Precisa de um exemplo. Precisa de um exemplo. Então, professores e professoras, quando pedem leitura, devem demonstrar que a fazem, não só, mas que são leitores, e leitores, vamos dizer assim. Pais responsáveis por crianças e jovens, do mesmo modo. Porque mandar ler é quase tão ineficiente quanto dizer vá para a academia. Se a pessoa não vê, porque esse tipo de, como eu falei, é um tipo de prática que exige, no caso da leitura, se ele não perceber que alguém faz isso com ele, ou com um adolescente, que consegue observar nessa pessoa os avanços que obtém com a leitura, e começa a perceber que num determinado ponto ele vê essas mudanças em si mesmo, por conta do que leu, por conta do que conheceu, me parece que vamos dizer assim, a figura desse leitor emerge, é constituída, formada, porque ninguém nasce leitor, né? Nós, crianças, tocamos, vemos e emitimos sons, mas a organização desses sons e ideias vem depois, e de leitura vem mais depois ainda. Então isso não é um ato natural. A leitura e a escrita não é natural da experiência humana. Por isso que nós chamamos que é cultural, porque ele é cultivado. Talvez alguém que fique num lugar remoto consiga organizar sons e falas, mas não leitura, nem escrita. Então, esse cultivo é dado com alguém que diz assim, vem cá, eu leio com você. E ele percebe que ele não lê só com ele, mas lê para si também, né, esse adulto. Então, eu diria, pais, mães, responsáveis por crianças, se não tiverem essa prática, não mandem fazer, façam junto.
e comecem a criar sua própria dieta, vamos dizer assim, de nutrição, de leitura, né? Para si mesmo, com temas que te interessam, com indicação de um amigo, ou às vezes uma indicação até mesmo na rede social, num programa de TV como o seu, que indica um livro, assim, puxa, talvez isso me interesse, né? Encontrar esses pontos de contato com textos que dizem respeito a ele, ou a ela, e isso começa a disparar um exercício, uma prática de leitores, né? E a gente está começando um ano novo, né, professor, e a gente sempre vê essa virada, né, de um ano para o outro, as pessoas almejando coisas diferentes, construindo metas para aquele ano que está nascendo, mas muitas vezes não há um conteúdo diferente dentro de si para que ela possa tomar novas decisões ou traçar novos caminhos, e a leitura tem um papel fundamental nisso. Tem, porque ela aponta horizontes que a pessoa às vezes desconhecia, né? Como eu disse, ela aponta experiências que assim, mas isso é possível ter, né? Aponta um olhar para o mundo que é distinto. Me permita só contar uma experiência pessoal. Eu participei de um projeto na UFMT, do curso de pedagogia, que abriu uma unidade, um curso de pedagogia no Japão. Eu fiquei lá um mês, fui dar aula para os estudantes brasileiros que moravam no Japão pela UFMT. Michele, quando eu cheguei em Tóquio e olhei todas aquelas placas, foi a primeira sensação que eu tive adulto ou consciente de analfabeto. Porque eu olhava tudo aquilo e não via absolutamente sentido algum naquelas placas. Essa sensação de que você não tem como acessar o mundo, se você não reconhece o prédio, o lugar para onde vai, com as instruções que colegas deram, né, para chegar até a unidade da UFMT, que estava nos esperando, não me esperando, porque eu fui só, não fui com um grupo, eu ficaria completamente vendido. Eu cheguei no metrô, um funcionário do metrô veio e falou comigo e conseguiu se comunicar comigo e explicou, disse onde queria ir, ele me disse como fazer, comprar e tal. À medida que eu fui conhecendo um pouco da experiência das pessoas e comecei a procurar autores japoneses também, é outro mundo que se abriu para mim, porque era uma experiência absolutamente distinta da minha. Então eu não voltei o mesmo depois dessa viagem, que começa com a sensação de analfabeto numa língua e que me abriu para experiências subjetivas tão distintas da minha, que me fez reconhecer mais a amplitude e a complexidade da experiência humana. Então eu estou convencido de que a leitura e o acesso a essas experiências densas, vindo da literatura e de bons autores e autoras, o mundo muda, sabe? A cabeça muda, como se costuma dizer, a visão do mundo muda. A compreensão em relação a outra pessoa muda, sabe? Se torna uma pessoa diferente, né? Eu, como você, estou convencido que a leitura pode fazer isso. Professor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já.